Bom, fazer só uma comunicação. Está a decorrer a primeira reunião da nova Comissão Política Nacional e eu queria vos dar conta precisamente de três decisões desta Comissão Política, tomadas por unanimidade, sob proposta do Sr. Presidente. A primeira é a nomeação para a Comissão de Relações Internacionais do professor Tiago Moreira de Sá. Ele já tinha desempenhado estas mesmas funções nos 2 anos anteriores, é reconduzido e, para além disso, articulará precisamente esta Comissão de Relações Internacionais com a idêntica estrutura do Conselho Estratégico Nacional no que diz respeito às relações externas. Como sabem, o professor Tiago Moreira de Sá é professor da Universidade Nova de Lisboa, professor de Relações Internacionais, é um académico conceituado e, para além disso, também um militante dedicado, digamos, do PSD. Segundo a proposta do Sr. Presidente do PSD, e que foi também aprovada, a nomeação do novo Presidente do Conselho Estratégico Nacional. Eu tenho especial prazer em anunciar que será o professor Joaquim Sarmento. Como sabem, tive a oportunidade de presidir este órgão durante os primeiros 2 anos. Foi uma tarefa de pioneiro, porque tivemos que, no fundo, desbravar terreno que não conhecíamos. Muita coisa que se conseguiu fazer, muita que ficou por fazer, mas estou plenamente convencido que, digamos que este novo elan permitirá precisamente que com o novo Presidente nós possamos atingir os níveis e os desempenhos que o SEN precisa de atingir. Espero que o envolvimento do partido e da sociedade civil possa ser mais efetivo, de forma, no fundo, a concretizar o grande objetivo do Conselho Estratégico Nacional, que é não só o de produzir propostas de políticas públicas nos mais variados domínios, mas também a de mobilizar militantes, simpatizantes e outras pessoas que eventualmente queiram colaborar com o Partido Social Democrata na formulação, na concepção e formulação de uma nova geração de políticas públicas nos mais variados domínios, desde a justiça, ao ambiente, à educação, às Forças Armadas, etc, etc, etc. Terceira decisão, também proposta pelo Sr. Presidente e que foi também aprovada, devo dizer, com algum entusiasmo, é a realização a curto prazo, e quando digo curto prazo é nos próximos 2, 3 meses, de um grande encontro nacional de autarcas. É conhecido o peso e, acima de tudo, o posicionamento que as próximas eleições autárquicas terão na estratégia do PSD e, portanto, não vamos adiar estas grandes decisões e vamos começar desde já a trabalhar precisamente para que este encontro possa ser, digamos, com o ponto de partida para, digamos, toda a estratégia que nós temos pensada para, no fundo, obtermos um bom resultado nas próximas eleições autárquicas. Portanto, nessa perspectiva será um encontro nacional, onde todos os eleitos, quer sejam militantes, quer sejam independentes, por listas do PSD, serão convidados e nós esperamos, como é natural, uma enorme adesão para, a partir daí, podermos lançar todo o processo de preparação das eleições autárquicas. E, portanto, são estes 3 pontos. Fica à vossa disposição para responder às dúvidas ou questões que queiram levantar. Esse encontro, não sei se já tem algum local definido. Não, não tem local nem data certa. Estamos a apontar para uma data previsível, mas só depois de a fixarmos é que comunicaremos. Um dado que vamos ter também, para além disso, os autarcas sociais-democratas vão ter o seu congresso e, portanto, aquilo que nós queremos, penso que em maio,
e aquilo que nós pretendemos é precisamente articular de forma a que não prejudicar, o Congresso não prejudique o encontro e o encontro não prejudique o Congresso. Será previsível que nesse encontro já seja apresentado algum perfil, pelo menos, presumo que não candidato? Nós vamos, acima de tudo, desbravar terreno. E, acima de tudo, transmitir a mensagem de que é necessário ter uma estratégia comum e depois adequar essa mesma estratégia comum ao contexto em que estas eleições, ou contexto local em que estas eleições se vão realizar. Não é? Mas a ideia fundamental é identificar um conjunto de temáticas que possam, de alguma forma, servir de trampolim, precisamente, para a elaboração, digamos, dos programas locais. Já agora a justificação das duas escolhas, o professor Tiago Moreira de Sá já tinha estado e depois saiu, foi notícia. Não, ele não chegou a sair. Suspendeu e, acima de tudo, aquilo que aconteceu foi, ele tinha uma determinada função, essas funções, de certa forma, foram, de alguma forma, suspensas e agora retoma, de acordo com aquilo que, na altura, já estava previsto. Portanto, as razões da saída e do regresso... As razões são simples. É um problema de funcionamento da Comissão em função da Comissão do SEN. E, portanto, nós tínhamos duas coisas que praticamente se sobrepõem. Não é? Tínhamos dois grupos de relações externas, um de assuntos europeus e outro grupo de relações internacionais para além da Europa. E depois tínhamos a Comissão de Relações Internacionais. Portanto, tínhamos aqui três coisas e aquilo que nós fazemos é fundir e juntar isso. E, portanto, foi nessa perspectiva de uma proposta que o próprio professor Tiago Moreira de Sá tinha feito que nós vamos apontar, digamos, a solução organizativa, digamos assim. E, portanto, chegando a esta altura, já que para o caso da Comissão de Relações Internacionais, os estatutos prevêem que tem que ser nomeado pela nova direção. E, portanto, após o Congresso, com nova direção, mesmo que ele tivesse mantido, nós renomearíamos, precisamente, para este novo mandato de 2 anos, até ao próximo Congresso. Portanto, esta nomeação justifica-se só pelo facto de terem... ou seja, por exemplo, há vários cargos que estatutariamente cessam com a cessação, no fundo, do mandato do Presidente e, neste caso, da Comissão Política. E, portanto, têm que ser renomeados sempre. Só uma coisa muito breve. Joaquim Moreira não tem equiparado um vice-presidente com o presidente O professor Joaquim Sarmento, é isso que está a dizer. Ele é membro da Comissão Política Nacional e, sendo presidente do SEN, terá, sempre que necessário, a presença informal dentro da Comissão Permanente. Relativamente a este encontro nacional de autarcas, acha que desse encontro já poderá sair algum calendário? Por causa de outra conversa que... Sim. Ou seja, o calendário será em grande parte definido pela Comissão que irá ser nomeada de acordo com aquilo que está previsto na moção de estratégia. Se repararam, estava previsto precisamente a criação de uma comissão orientada só para a organização. E, portanto, o calendário sairá precisamente do trabalho dessa comissão. Este encontro é, acima de tudo, um movimento, digamos assim, para expressar um pouco o que é que tem sido o peso do PSD e a experiência dos eleitos do PSD nas autarquias e identificar alguns dos pontos que eu acho que será um ato mais político do que organizativo. Não é? E, portanto, a ideia é identificar quais os temas, quais as áreas em que nós devemos dar prioridade no que diz respeito à elaboração das linhas de desenvolvimento que cada um irá adotar nos mais diversos locais. Não é? Porque uma coisa é cada candidato ter um programa. Outra coisa é, através do SEN e através da Comissão Eleitoral para as autarquias, nós podemos definir um conjunto de ideias comuns que serão partilhadas por todos, ou pelo menos uma parte dos autarcas. Então, por exemplo, qual é a política ambiental do que diz respeito à redução do carbono? Qual é o papel que as autarquias podem ter relativamente a isso? E isso pode ser, por exemplo, digamos que uma solução que pode ser partilhada pelos diferentes autarcas.
em especial onde esse problema é maior. Por exemplo, qual é o papel das autarquias relativamente à área da educação e da descentralização, por exemplo, da educação? Qual é o papel dos autarcas e das autarquias relativamente ao problema, por exemplo, dos espaços verdes e do urbanismo e das políticas, por exemplo, de habitação? Estão a ver? Ou seja, há linhas gerais que depois serão ajustadas e adaptadas nos programas locais de cada candidato. E perguntar, essa comissão autárquica será nomeada ainda antes, então? Sim. Esperemos que até lá consigamos. Portanto, a proposta que está na moção de estratégia é que seja o próprio secretário-geral a presidir essa comissão. Não é? E, portanto, terá esse seguimento. O secretário-geral já foi eleito e, portanto, terá em condições de podermos depois, na melhor oportunidade, podermos constituir essa comissão. Estou a fazer uma pergunta sobre não estar nesses 3 pontos, mas quanto a uma prioridade definida pelo Presidente do Partido no Congresso, já estão no sistema político e há uma comissão que deverá estar a terminar o mandato para a reforma do sistema político, eleitoral, etc. Se há alguma previsão de quando é que o PSD terá conclusões? E o que é que Não há previsão, porque o SEN, de certa forma, a partir da altura em que conseguiu integrar no seu programa eleitoral das legislativas uma parte dos contributos dessa comissão, o que nós temos, e depois a partir daí parou, aquilo que nós temos a fazer é reanimar o funcionamento da comissão, no sentido de começar a responder a outros desafios para além daqueles que já foram enunciados no programa eleitoral. Nomeadamente, lembro perfeitamente que era o problema da limitação de mandatos de deputados, quer dizer, há várias propostas. Agora temos que ir além disso, não é? Nomeadamente até porque há moções que foram aprovadas em Congresso que terão de ser consideradas num debate interno sobre a reforma do sistema político.